A perseguição de Tatsunokuchi. Um fato da maior importância no budismo Nichiren é, sem dúvida, a perseguição de Tatsunokuchi, ocorrida em 12 de setembro de 1271. Na época, o Japão vivia uma crise nacional diante de uma iminente invasão mongol, uma experiência nunca antes vivida em toda a sua história. Além disso, o país havia sido assolado por um longo período de seca, ameaçando a colheita. Diante de tais circunstâncias, várias escolas budistas passaram a oferecer orações para que o governo militar de Kamakura derrotasse o poder estrangeiro, bem como para combater a seca. Um episódio muito conhecido foi o desafio de Daishonin a Ryokan, o sacerdote prior do templo Gokurakuji, incumbido pelas autoridades de orar pela chuva. Tendo fracassado, Ryokan recusou-se a cumprir o que prometera, abraçar o budismo Nichiren. Pelo contrário, começou a tramar contra Daishonin junto às autoridades, culminando com a perseguição de Tatsunokuchi, a maior enfrentada por Daishonin. Naquele dia, centenas de soldados fortemente armados cercaram a casa de Daishonin em Matsubagayatsu, em Kamakura. Eno Saimon, a figura mais poderosa do shogunato, invadiu o local com seus soldados com a intenção de executá-lo, sem um julgamento prévio. Nichiren foi preso e, no meio da noite, levado para Tatsunokuchi. Ao chegarem à praia de Ui, Nichiren Daishonin enviou um jovem chamado Kuma para informar Shijo Kingo sobre sua iminente execução. Ao receber a notícia, Shijo Kingo deixou sua casa em disparada sem ao menos calçar os sapatos para ficar, juntamente com seus 3 irmãos, ao lado do mestre. Nichiren Daishonin havia chamado seu discípulo mais fiel para que testemunhasse aquele momento crucial. Apesar de Tatsunokuchi ser chamada de campo de execução, parece que não havia ali nenhuma instalação especial. Apenas foi colocado uma esteira sobre a areia para a decapitação. Quando o executor ergueu a espada, pronto para desferir o golpe, subitamente um objeto esférico tão brilhante quanto a lua cruzou velozmente o céu. A escuridão desapareceu num instante. O executor que brandia a espada ficou cego pelo intenso brilho do objeto e caiu ao chão. Os demais correram para longe apavorados. Daishonin declarou ter nascido de novo, deixando sua condição provisória e revelando sua verdadeira identidade como Buda dos últimos dias da lei. Ele triunfou corajosamente sobre os que tentavam impedi-lo de cumprir o seu juramento de concretizar infalivelmente a paz e a felicidade dos povos do mundo. A vitória do Buda foi a vitória do humanismo sobre a truculência dos detentores do poder. Este acontecimento da perseguição de Tatsunokuchi nos faz entender o verdadeiro espírito de Nichiren Daishonin. O presidente Ikeda cita as seguintes observações do presidente Toda. Algumas pessoas dizem que Daishonin foi grandioso porque resistiu a grandes perseguições. Isso é verdadeiro, mas o que o tornou ainda mais grandioso foi que, mesmo suportando todas as formas de perseguições, ele continuou a lutar com imensa benevolência para conduzir todas as pessoas à iluminação. Preleção dos capítulos Ruben e Juryu, Editora Brasil Seikyo, página 168. Nos dias de hoje, o eterno caminho da SGI baseia-se exatamente neste espírito do Buda original, como se tivesse herdado o legado triunfante da justiça e da verdade do acontecimento de Tatsunokuchi. Em outras palavras, é o espírito benevolente de revelar e comprovar a verdade e a justiça, conduzindo as pessoas à felicidade, mesmo diante de inúmeras perseguições, obstáculos, calúnias, difamações e críticas infundadas. Em suas reflexões sobre a nova revolução humana, o presidente Ikeda cita um comentário de um membro da organização. Nichiren Daishonin dedicou sua vida à luta para conduzir todas as pessoas à felicidade. Sinto um imenso orgulho pelo fato de o sangue vital da fé, consagrado ao Kosen Rufu, fluir somente na SGI. Citação na Revista de Estudos da Terceira Civilização, edição no 395, de julho de 2001. A força de um juramento. O presidente Ikeda também destaca, como é possível desenvolver um estado de vida tão elevado. Como pode um ser humano chegar a essa grandiosidade? Não há mistério maior do que este. Tenho certeza de que isso se deve à força de um juramento. Quando dedicamos nossa vida totalmente ao cumprimento de uma promessa e à concretização dos ideais mais nobres, nosso coração se expande ilimitadamente. O budismo fala de um juramento feito no remoto passado.
Esse juramento é a base que nos permite dissipar a escuridão e viver de acordo com a natureza essencial dos fenômenos. Especificamente, isso significa ter um coração que se preocupa com a própria felicidade e com a dos demais, e também com o grande juramento do Kosen Rufu. Nada, absolutamente nada pode destruir o espírito de uma pessoa que despertou para esse juramento original. Neste ponto, ele contemplou: não sejam derrotados pelas perseguições, pelos inimigos, pela doença ou pela própria fraqueza. O sol da felicidade se eleva somente para aqueles que aceitam os desafios e conquistam a vitória. O sol do Kosen Rufu desponta somente quando vencemos. Sejam firmes, sejam fortes, e sigam sempre vencendo os desafios da vida com alegria, amor e lealdade ao próximo.